E aí, como estamos? Eu não vou falar bom dia, porque essa semana tem me deixado profundamente entristecido com o país em que a gente vive. Eu tenho um amigo na França, um grande amigo meu que está na França, o Flávio, biólogo, cara super, sei lá, muito mais inteligente do que eu para muita coisa, doutor em biologia, mestre em biologia pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia, doutor em biologia pela UFG. E ele foi para a França. Fez igual o Ciro Gomes em 2018. Foi para a França. Né? Mas ele foi por motivos muito melhores do que o do Ciro Gomes. Né? Foi em nome do amor. Né? Ele se casou com uma francesa e vão ter um filho. Olha que legal. Né? E eu gostaria muito de ter ido para a França. A França é um país que me interessa bastante. A França consegue lidar melhor com questões de diversidade do que o Brasil. O Brasil não se aceita, né? Especialmente o Brasil branco não se aceita, ele não consegue se enxergar na miscigenação, né? Isso foi previsto por muita gente. Joaquim Nabuco previu isso lá no século XIX, né? Que a escravidão ia permanecer, né, por muito tempo no Brasil, independente de a lei não dizer mais isso, que, enfim, né? A gente continuou sendo um país muito racista, e o racista falso, aquele que não admite que é, mas na prática é só você prestar atenção que você percebe a situação, né, do povo negro, dos pretos desse país e dos miscigenados também, porque acabam sofrendo uma discriminação muito parecida. Ao longo do século XX, eles habitaram as áreas mais pobres das nossas grandes cidades, das metrópoles, né, foram para as favelas. Lá no século XIX, quando eles foram libertos da escravidão, eles já foram sendo expulsos do campo. Eles faziam o quê? Trabalhadores rurais, braçais, e aí foram levados, expulsos do campo. Ah, tá livre, vaza daqui, né? Foi mais ou menos assim, sem nada, nenhum tipo de benefício, indenização. Dizem que o Dom Pedro I até tinha, segundo, até tinha algumas ideias a respeito disso, porque afinal de contas o Brasil tinha um vasto território que poderia ter sido dividido com eles. Eu vou pegar um exemplo, Mato Grosso do Sul no século XIX. Você tinha aqui tribos indígenas, né? E os brancos não haviam chegado aqui de verdade. Vieram depois. Então, Mato Grosso, Goiás, no interior de Minas Gerais, grande parte do Brasil poderia ter sido destinado aos escravos e seus descendentes. Só que não foi, né? Não foi. Eles foram expulsos da terra onde eles trabalhavam, né? Trabalho escravo, mas era a vida deles, e foram para a cidade. E vai fazer o que na cidade? Sem estudo, sem dinheiro, sem nada. Favela, meu amigo. Beira de rio, topo de morro, moradia irregular, vai sofrer todo tipo de preconceito, abuso, exploração, né? E aí vai, às vezes, se associar a todo tipo de atividade ilegal, porque é o que dá para fazer. Né? Não se engane com esse papo de que o cara escolhe ser criminoso porque ele tem oportunidade. Tem oportunidade chongas. Que oportunidade o quê? Não é todo mundo que tem oportunidade. Os meus filhos têm oportunidade. Porque minha mãe conseguiu me dar oportunidades. Porque meu avô conseguiu, apesar de tudo, minha avó lá, criar um ambiente em que minha mãe conseguiu também alguma coisa. Então, assim, a vida não é desse jeito, igual para todo mundo, né? Por isso que esse papo de meritocracia precisa ser sempre contextualizado. O mérito existe? Sim, mas é importante você perceber de onde a pessoa saiu e onde a pessoa chegou, e não ficar comparando uma pessoa com a outra, porque as realidades não são a mesma, não são iguais. É preciso analisar os contextos, né? Mas por que eu estou falando de tudo isso? Essa semana a gente teve aí dois eventos trágicos para o Brasil. Terça-feira, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, em parceria com a Polícia Federal, porque diz que tinham traficantes internacionais, aí tudo bem, a Polícia Federal faz parte disso. Agora, inacreditavelmente, a Polícia Rodoviária Federal estava dentro de um bairro no Rio de Janeiro que não tem rodovia ali, né? Polícia de rodovias, mas tudo bem. Tava lá, não sei fazendo o quê. Né? Ah, e aí houve uma
aquela entrada espetaculosa, né? Só para a imprensa noticiar, o BOPE vai lá com aquele camburão, aquele negócio todo e entra lá. E aí é óbvio que vai ter confronto, porque os traficantes, os bandidos que dominam o lugar vão reagir e vai morrer gente, vai morrer bandido, pode morrer policial, pode morrer pessoas comuns e foi o que aconteceu. Graças a Deus não morreu nenhum policial, mas morreu uma pessoa comum, uma senhora de 41 anos, que podia ser sua mãe, podia ser sua irmã, podia ser sua filha. Esse é o ponto. Parece que ninguém se toca. Ah, teve operação, prendemos uns bandidos, mas infelizmente morreu uma pessoa. Mano, essa é a parte mais importante da história. A morte da pessoa. A vida dela vale mais do que qualquer coisa que aconteceu ali. A missão foi um sucesso. Foi um sucesso Chongas. Morreu uma pessoa inocente. Né? Foi sucesso coisa nenhuma. Sem falar que não se prendeu de verdade quem manda no tráfico daquele lugar. Quem manda no tráfico daquele lugar está numa cobertura na Barra da Tijuca. Né? Tá lá em Brasília. Tá em algum lugar do Brasil. Tá até fora do Brasil. Não tá no morro. O grande traficante, o milionário traficante, não mora na favela, meu amigo. Você não está prendendo ninguém de verdade. Você está pegando gente que trabalha pro tráfico e gente que nem, às vezes, nem dos 25, 26 mortos, tem 15 só que são diretamente ligados ao 8 lá, não se sabe nem por que morreram. Pode ser qualquer tipo de gente. Que papo furado é esse que você prendeu? Vai lá hoje. Vai lá ver o que, que tem lá hoje. Vai lá ver se tem. O que aconteceu 2, 3 dias depois. O tráfico voltou ao normal. Tá tudo como antes. Só trocou o traficante. Saiu um, veio outro. É simples assim. É mão de obra barata. Achar que chegar tirando numa favela está combatendo o tráfico de droga, está combatendo coisa nenhuma. É só uma missão punitiva. Parece aquelas coisas de antigamente. Ah, vamos lá punir aquela tribo porque eles nos atacaram. É um troço bizarro, um troço que não está combatendo o tráfico de droga. Eu tenho explicado para os meus alunos. É importante lembrar das lógicas do capitalismo. O capitalismo funciona com base na oferta e procura. Se tem procura, vai ter oferta, mesmo que seja ilegal. Não adianta se ficar com esse papinho de guerra às drogas. Nenhum país do mundo venceu as drogas. Os Estados Unidos, que são melhores do que nós em quase tudo que fazem, não venceram a guerra às drogas, não venceram esse papo. Que negócio é esse? Estão perdendo, perderam. Todo mundo perdeu. Nenhum país do mundo venceu isso. Nem onde é morte, é pena de morte você mexer com drogas. Nem lá. Né? Então, assim, não faz muito sentido. No fim das contas, você entra lá, mata um monte de gente, a maioria preto e pobre, né? Gente inocente, gente que não, que é criminosa sim, que trabalha para os traficantes, sim, é verdade. Mas hoje já tem outros no lugar e a vida continua. E quem consome essa droga não é o preto e o pobre, porque ele não tem dinheiro para pagar esse negócio, não. Especialmente aquelas drogas mais elaboradas, né? Tipo cocaína, heroína, essas coisas aí mais top, né? É o playboy da Zona Sul do Rio de Janeiro que financia aquele negócio todo. Como já ensinou lá o filme Tropa de Elite. A parte boa do Tropa de Elite. Tropa de Elite é um filme clássico, já velho pra caramba. A gente fala como se fosse ontem, né? Já é 2007. Filme de 11, 12 anos, 13 anos. 14, 15 anos, credo. 15 anos atrás. É onde nasceu meu filho, né? 2007, Tropa de Elite. E ele tocou num ponto que eu considero importantíssimo, que é quem financia aquela coisa toda. Tem uma cena clássica, né, do Capitão Nascimento lá, ele matou uns caras lá e esfrega a cara de um estudante, né, no peito do cara morto e fala, quem matou esse cara aqui? Aí o cara fala, ah, foram vocês, policiais. Não, 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 não. Quem matou esse cara aqui foi você. É você que financia esse negócio aqui. Isso é verdadeiro. Tem consumo de drogas no Brasil. Vai ter gente vendendo drogas. Os Estados Unidos, lá na década de 20 do século 20, proibiu o consumo de álcool. Acabou com o consumo de álcool? Não, meu amigo. Criou-se uma máfia, um tráfico internacional de álcool para os Estados Unidos. Foi só isso que aconteceu. Se tem uma demanda, alguém vai oferecer. Isso é o básico do capitalismo. E as pessoas não entendem isso. O cara às vezes é um defensor do capitalismo, da economia de mercado, mas não entende que se tem alguém consumindo cocaína numa cidade, vai ter um traficante de cocaína, um vendedor de cocaína. Ah, então temos que legalizar a cocaína? Isso é outra discussão. Legaliza ou não legaliza? Isso é outro papo. A questão é que você não vai resolver isso atirando em pessoas, matando pessoas.
Né? E o Rio de Janeiro é um caso absurdamente fora de controle. Só lá? Não. Há tráfico em todo lugar. Há tráfico aqui em Campo Grande, há tráfico em cidades pequenas. O que não há em todo lugar são áreas dominadas por traficantes, áreas dominadas por milicianos. Segundo algumas pesquisas, inclusive a milícia no Rio de Janeiro, milícia é um outro tipo de máfia, né? Que explora outro tipo de negócio. Mas parece que está tudo se entrelaçando lá. Os traficantes também estão adotando práticas da milícia e a milícia está adotando práticas do tráfico. Está virando uma coisa só. Né? Com a diferença é que a milícia tem muito policial. Policial criminoso, lógico, mas muitos policiais. E aí, por terem conexões com o poder, são amigos de alguns poderosos, né? Como, por exemplo, não vou dizer quem é, porque não precisa, mas você já entendeu. Mas muita gente ligada à polícia apoia os milicianos e aí contra eles não há operações policiais. Você pode perceber, o BOP não vai é, é, a, tomar áreas de milícia, vai mexer com traficante. Né? Mas é sempre bom lembrar uma coisa também: o BOP é apenas um policial, trabalhador comum, como eu e você, de boa, que tem família, que tem medo de morrer. É outra vítima nessa engrenagem, porque ele não manda nele, ele é um funcionário. Ele vai, o cara mandou, vai lá fazer uma operação no morro tal, o cara vai. Empregado, vive daquilo, é o salário dele, a vida dele. Né? No fim das contas, a culpa está na autoridade que mandou. Se sou eu governador de um estado, jamais eu colocaria a minha polícia, os meus policiais, em confronto com criminosos armados. Nunca. Eu ia usar de inteligência. Essas armas não podem chegar. É possível impedir essas armas de chegar. São fuzis de assalto, de guerra. Isso nem vende no Brasil. Como que chega lá? Então tá, tem alguma coisa aí. Né? Não é lá o problema, é na fronteira, em algum lugar. Né? Tem como você usar assim de inteligência e prender os criminosos mais perigosos sem dar um tiro. É assim que países conseguiram evoluir um pouquinho nessa luta. A luta contra as drogas eu acho muito difícil, mas a luta contra os traficantes perigosos, os grandes criminosos ali que aterrorizam a população, essa luta é possível sim. Essa luta é possível ganhar. Isso dá para fazer, desde que a gente pare com essa maluquice de que é atirando e matando que se resolve alguma coisa. Porque não resolve nada. Quantas operações policiais a gente ouve falar de vez em quando no Rio de Janeiro? Tem duas, três por ano, e cada uma vai lá, mata 10, 15, 20 e não resolve nada. Nada. Simplesmente nada. Vocês têm um papinho de que o STF proibiu operações policiais, 180 e acho que uma pessoas morreram em operações policiais desde o ano passado, quando o Fachin proibiu lá no início da pandemia. Continua tendo operações policiais, que papo furado é esse? A polícia continua indo lá. Né? E na maior parte dos casos, pega um ou outro criminoso perigoso, sim, mas pega gente inocente, pega criança, mulher, como foi o caso dessa. E a gente acha isso normal. Ah, mais um. No caso, menos uma pessoa viva no Brasil. Ah, tudo bem. Né? Quando você faz a conta, tá ganhando. Matou 10 traficantes, morreu um inocente. Ah, então tá. 10 menos um, 9. É isso mesmo? Sério? Não, não é. Não pode, não dá. Não dá para relativizar o valor de uma vida. Isso não existe. A solução para a democracia é a cadeia, é a prisão, é o julgamento, é a cadeia. É isso que se faz com um criminoso. E aí a gente vai evoluir. Senão, meu amigo, é barbárie. E não conte comigo para isso. Isso é antidemocrático. E aí o outro fato horroroso, asqueroso que a gente viveu foi acho que foi no dia seguinte, na quarta-feira, não tenho certeza, mas que é aquele caso lá com os dois policiais rodoviários federais que, enfim, foram imobilizar um rapaz que estava sem capacete numa moto, tá, tudo bem, é legal, mas o presidente anda de moto aí sem capacete o tempo todo. Ninguém faz nada, ninguém fala nada, ninguém multa, né? Mas enfim, pegaram o cara lá e tá, não sei o que, o cara tinha um problema de esquizofrenia, né? Algumas pessoas avisaram, os policiais, eles não ligaram, estavam nem aí, porque se acham super poderosos, se acham empoderados nesse momento. Esse discurso da autoridade lá maior, dizendo que tem que se resolver a coisa na base da pancada, da bala, do tiro, da agressão verbal, da humilhação verbal, né? De que é assim mesmo, ou uma coisa que até o Sérgio Moro dizia que tinha que ter, o tal do excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude significaria o seguinte: esses policiais que mataram esse cara sufocado na viatura não seriam atingidos pela lei.
estariam livres. Eles iam dizer que estavam sobre, eu esqueci o nome, agora é um termo estranho isso, mas eles estavam muito emocionados sobre a ameaça ali, ficaram com medo e tiveram que jogar o gás no cara e o cara morreu. Se o excludente de ilicitude tivesse passado no Congresso, num projeto de lei que o Sérgio Moro mandou lá em 2019, esses policiais federais rodoviários não seriam atingidos pela lei. Eles iam sair livres, leves e soltos. Né? Ainda bem que não passou. O Congresso foi lá e corrigiu esse negócio. Mas o Bolsonaro vive defendendo o excludente de ilicitude. Ele quer liberdade para atirar, para matar, para torturar, é isso que ele quer. A polícia faz isso o tempo todo? Lógico que não. Há bons policiais, há ótimos profissionais. E, de novo, se eu sou governador, meus policiais receberiam bons salários, seriam bem treinados, bem equipados e jamais seriam colocados em situações como essa de confrontar bandido atirando para todo quanto é lado. Não, nós iríamos trabalhar com inteligência. Meus policiais também seriam respeitados, não porque usa farda, autoridade e arma, mas porque eram pessoas que respeitam, que defendem de verdade a comunidade. Que comunidade? Toda ela. Porque é muito comum a polícia no Brasil respeitar bairro de branco e não respeitar bairro de preto, respeitar bairro de rico e não respeitar bairro de pobre. Chega esculachando quando é bairro de pobre. Vê se alguém vai num condomínio de playboy aí, de burguês, trabalhar os caras com, sei lá, o saco na cabeça. Chega batendo, chega pondo em camburão. Não, meu amigo. Quando vai prender um playboy, ele vai lá dentro da viatura, todo educadinho, todo limpinho. Isso precisa mudar. E, de novo, isso não é culpa dos policiais, não. Isso é a cultura das autoridades que governam o Brasil. Parte da imprensa também ajuda isso. Acha que é legal mostrar lá um criminoso morto numa carroceria, numa caçamba de caminhonete. Ó, que interessante. Como se isso fosse civilização, como se fosse um sinal de que a gente estivesse melhorando. Não estamos. Porque essa é a realidade do Brasil já de muito tempo. O Brasil é um país extremamente violento, sempre foi, desde a colônia. Nunca foi menos que isso. A gente era, o brasileiro é legal, é divertido, futebol, samba, tudo enganação. Nós somos um povo muito violento, a gente aceita a violência. A gente aceita a violência contra a mulher, aceita a violência contra preto, contra índio. A gente aceita, a gente lida tranquilamente com a violência. Né? E como disse lá, no dia que promulgaram o AI-5, né, o ato institucional número 5, que criou a ditadura no Brasil, o vice-presidente disse, olha, o problema de uma lei como essa é que dá poder total ao Estado sobre as pessoas. O Pedro Aleixo era o vice-presidente do general Costa e Silva e ele diz, olha, o problema de uma lei como essa não é o senhor, nem os que com o senhor governam esse país. O problema é o guarda da esquina. Quando a autoridade lá em cima diz que pode, né, fazer o que quiser para fazer a tal da justiça, o policial aqui de baixo se sente empoderado para ele próprio fazer a justiça, quando ele não é nada mais do que um braço da justiça, um braço comandado pela justiça. Mas não, ele se acha que no direito de ele mesmo resolver as questões, julgar e condenar. Ele investiga, ele julga, ele condena, ele decide. Isso é muito perigoso, para os próprios policiais, inclusive. De novo, se eu fosse governador, um policial meu jamais iria entrar nessa de querer fazer justiça com as próprias mãos, porque isso acaba sendo muito ruim para eles também. Parte da população passa a temê-los, a ter medo deles e não respeito, e não gratidão pelo trabalho. Né? E parte deles viram alvo de bandidos de verdade, que querem matá-los por vingança. A morte de policiais no Brasil é um baita de um problema. Em São Paulo colocaram câmeras nas fardas, do fardamento do policial. Os bons policiais adoraram isso. Por quê? Porque eles trabalham direitinho. Então o bom policial não está nem aí se estão filmando o que ele está fazendo. Ele está fazendo certo. O mau policial fica nervoso. Ele quer ter o direito de sair atirando, esculachando, batendo em pessoas. Né? E o resultado das câmeras? As mortes diminuíram em São Paulo. Os crimes ou diminuiu ou ficou igual. As mortes diminuíram, tanto de pessoas quanto de policiais. Até a morte de policiais diminuiu, porque parou os confrontos desnecessários. Muitos confrontos são desnecessários. A morte desse rapaz nessa viatura da PRF
com gás, os caras lá empurrando ele pra dentro da viatura, batendo a tampa na perna do cara, o cara gritando lá, o cara joga gás de pimenta, gás lacrimogêneo, sei lá, asfixia o cara. Isso é desnecessário. Se esses policiais tivessem uma câmera na farda, será que eles teriam feito isso? Eles saberiam que estavam sendo filmados? Jamais fariam um troço desse. Iriam tratar o cara com respeito. Se fosse um criminoso, algema, né? Ok, mas não era. É evidente que não era. Né? Duvido que se fosse branco, teriam jogado ele na viatura daquele jeito, pisado no peito dele no chão ali e tal, não sei o que, gás, não faria uma coisa dessa. Então é preciso tomar um certo cuidado com essas coisas. O Brasil precisa mudar. Precisamos evoluir. A cultura da morte não pode vencer. A cultura do tiro, da agressão, da violência, do racismo, porque isso é racismo puro e simples. Contra pretos e pobres. É preciso parar com isso. Né? Mas é isso. Temos um longo caminho pela frente, mas eu sou um cara otimista. Eu acho que vai dar. O Brasil já melhorou muito em relação ao que era no passado. Apesar de não parecer, mas a gente é melhor do que era antes. Era pior, muito pior. Mas temos chances. Esse ano temos eleição aí e temos que escolher um candidato que tem compromisso com a democracia. A primeira e essencial questão é a democracia. É o compromisso com a democracia. O resto a gente tem que resolver no debate, na luta, no diálogo, no Congresso, mesmo com visões diferentes, direita, esquerda, ok. A questão é a democracia, o Estado democrático e o Estado de direito. O respeito, a igualdade de fato. Isso é importante, isso é relevante. Então escolha um candidato que defenda a democracia. Jamais escolha um candidato que ameaça a existência das instituições democráticas, ameaça a existência das eleições. Isso já exclui, obviamente, o atual presidente. Ele não merece o voto. Já não merecia em 2018, eu já o conheci, ele já era desse jeito, ele já defendia as mesmas coisas. Né? Desse jeito. Ele defendia grupo de extermínio. Uma vez ele falou no Congresso isso, que um grupo de extermínio acho que da Bahia tinha que ir para o Rio de Janeiro, porque lá estava precisando de matar um pouco de gente. Ele defendia a tortura de pessoas. É o que aconteceu com esse rapaz na viatura da PRF. Ele é tortura, pura e simplesmente. Se você não entendeu ainda, é tortura. Então não dá. Nós precisamos de um governante que entenda que a democracia dá trabalho, é complicado, não é fácil, mas é o melhor caminho que a civilização encontrou para criar sociedades melhores, países melhores. Beleza? Democracia. Esse é meu recado.